Oh, 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 oh. Aí, oh. Um levantamento divulgado pelo IBGE apontou que quase 6 milhões de lares não tinham conexão com a rede no ano passado. A dificuldade de acesso e o custo alto estão entre os motivos listados para essa exclusão digital. Essa turma do 6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública da Zona Sul da capital paulista se reuniu na sala de informática para fazer um trabalho de história. A maior parte deles não tem computador em casa. O trabalho de escola eu faço pelo celular. Os alunos sentem a diferença entre estudar pelo celular e pelo computador. Pelo computador, ele é mais prático, eu acho, entendeu? Aqui no computador, você tem como digitar mais coisa, tem como salvar mais coisa, tem mais memórias. 96% da população brasileira acessa a internet pelo celular. Menos de 40% das casas têm computador e apenas 10% dos domicílios têm tablet. O levantamento do IBGE, com base em dados de 2023, também mostra que quase 6 milhões de lares brasileiros não têm acesso à internet. Entre os principais motivos estão a dificuldade para usar a conexão, o alto custo e a falta de necessidade em acessar a rede. Um pouco mais da metade, das pessoas que não usaram a internet em 2023 foram pessoas de 60 anos ou mais. Então, assim, a maior parte das pessoas são idosas, e além disso, 3/4 das pessoas que não usaram a internet têm níveis mais baixos de escolaridade, ou não tinham instrução ou não tinham completado o ensino fundamental. O percentual de lares sem acesso à internet é maior na região Nordeste, seguida pela Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em meio a esse mundo tecnológico e conectado, a falta de acesso à internet leva à exclusão digital de uma parcela da população. Os impactos envolvem a educação, o mercado de trabalho e até o exercício da cidadania, como o acesso à declaração de imposto de renda e a serviços públicos. O serviço do Telecentro da Prefeitura de São Paulo tem 141 sedes, com foco em inclusão digital nas periferias e regiões de alta vulnerabilidade social. O usuário do Telecentro, a partir de 7 anos até a idade que conseguir vir até aqui. E ele tem a função, ele colabora na busca de um trabalho, na elaboração de um currículo. E o preço da exclusão digital não é só individual, mas coletivo. Quando a gente fala de desenvolvimento nacional, de soberania tecnológica, a gente está falando de um potencial que o acesso à infraestrutura, que o letramento digital, que a educação midiática, inclusive, pode promover para um país. Acesso que pode ser democratizado com mais pontos públicos de Wi-Fi, por exemplo. Entre os estudantes da rede pública, cerca de 30% desses estudantes, pouco mais de 30%, eles acessavam a internet de forma gratuita nessas escolas públicas, ou em bibliotecas públicas, considerando os estudantes que acessaram a internet. Essa disponibilização da internet em locais públicos poderia ser um meio de acesso. O letramento digital pode ser entendido como a capacidade que uma pessoa tem de realizar leituras em diferentes dispositivos, leituras textuais. Mas não é só uma questão de decodificar texto, mas de se posicionar, de se fazer uma leitura crítica, de entender, inclusive, quais são os aspectos políticos que envolvem a própria dimensão do dispositivo ao qual essas pessoas elas têm acesso. O letramento digital não diz respeito apenas a jovens da educação básica, diz respeito a todos os sujeitos, independente da idade. Haja vista que a gente percebe que hoje há cada vez mais a proliferação de fake news, que são notícias mentirosas. Quando o sujeito se apropria das mídias, ele precisa ter em mente que a mídia vai ampliar a sua capacidade de inserção nesse mundo. Não é só uma possibilidade de entretenimento ou de acesso à informação mais rápida. Primeiro, há uma necessidade de desconstrução de um discurso
de que essa necessidade ela é externa ao sujeito. Na verdade, ele tem que entender que é uma necessidade interna, é uma busca por criatividade, é uma busca por entendimento melhor das coisas, é uma busca por melhores formas de criação e desenvolvimento de si. A alfabetização digital no nosso contexto aqui, por exemplo, pensarmos o Brasil, o Rio de Janeiro, a maioria das pessoas usa o computador, usa esses recursos tecnológicos, então a alfabetização digital é uma forma de inserir as pessoas nesse contexto, fazer com que elas conheçam esse meio cibernético, a internet, os recursos que o computador e todas essas ferramentas tecnológicas apresentam no nosso cenário. Bom, é uma forma de inclusão das pessoas. A alfabetização digital, ela talvez caracterize a inclusão digital, que é uma das formas, um dos aspectos para incluir as pessoas no cenário social, uma forma de inclusão das pessoas. Herbert Marshall McLuhan, conhecido apenas por Marshall McLuhan, nasceu em Edmonton, no Canadá, em 21 de julho do ano de 1911. McLuhan começou a estudar engenharia, contudo, aos 23 anos, forma-se mestre em língua inglesa, com mestrado e doutorado na área de filosofia, foi educador, intelectual, filósofo e teórico da comunicação. Autor de trabalhos importantíssimos e atuais para a comunicação, deu origem a conceitos como o meio é a mensagem e as diferenças entre meios quentes e frios. Conhecido por vislumbrar a internet quase 30 anos antes de ser inventada, foi pioneiro no estudo dos veículos de mídia, tendo como foco os próprios meios e não seus conteúdos. McLuhan teve seus trabalhos muito criticados. Chamavam-o de apolítico, suas obras de confusas e afirmavam que ele supervalorizava a cultura norte-americana. Apesar das controvérsias geradas sobre seus trabalhos, com toda sua fama, McLuhan foi muito requisitado para entrevistas na televisão e até para aparições no cinema, como no filme Annie Hall, de Woody Allen, em 1967, interpretando ele mesmo. Adquiriu respeito internacional com ideias que têm estimulado milhares de artistas, intelectuais e jornalistas em todo o mundo, sendo reconhecido como uma das principais influências intelectuais do nosso tempo. Publicado em 1964, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem é considerada a principal obra de McLuhan e tem o foco nos efeitos de mídia que permeiam a sociedade e a cultura. Para McLuhan, as tecnologias que seriam essas extensões do homem são qualquer artefato produzido pelo homem, pois nascemos apenas com nossos sentidos. Porém, ao longo da vida, vamos construindo e incorporando ferramentas que os aperfeiçoam, as chamadas extensões. Explica nessa obra suas famosas teorias O Meio é a Mensagem e Meios Quentes e Frios, onde um dos principais argumentos do texto é o de que o ser humano estaria caminhando para a fase final das extensões do homem, a simulação tecnológica da consciência, progredindo assim para uma fase onde as extensões alcançariam proporções jamais vistas. O resultado previsto por McLuhan pode ser confirmado se analisarmos o cenário atual da nossa sociedade. Assim como se usa uma pinça para aumentar a precisão das mãos e uma chave de fenda para girar um parafuso, os meios de comunicação seriam, na verdade, extensões dos sentidos do homem. Os óculos, por exemplo, são extensões dos olhos. A roupa é uma extensão da pele, a roda do carro é uma extensão do pé. Com a internet, não deixa de ser curioso se falar em relações virtuais, como se as máquinas fossem realmente capazes de sentir e pensar pelos seus operadores. Todos os indivíduos são influenciados pelas extensões tecnológicas, e alguns chegam a manter certa relação de dependência com elas. A exemplo disso, temos o celular, que atualmente é dado como uma extensão do jovem. Afinal, o que seria de você sem o seu celular? A obra possui cerca de 75% de conteúdo inédito, levando em consideração que a porcentagem convencional de conteúdo novo para a época era de no máximo 10%. Traduzida para mais de 20 idiomas, a obra levou fama a McLuhan, que na mesma década de sua publicação recebeu convites para palestras e participações em programas de televisão. McLuhan morreu aos 69 anos, em 31 de dezembro de 1980, após uma série de derrames cerebrais. O ano de 2011 marcou o centenário de Marshall McLuhan, que gerou uma série de comemorações ao redor do mundo todo. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born.
an era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives, and that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day. Marquinho é quem disse. Oh, 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 oh. Aí, aí. Oh, 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 oh. Hey! Marquinho é quem disse, ele não mente, meu irmão. Letramento digital é repertório, informação. Henry Jenkins fala sobre cultura da convergência. Muitas mídias narrativas construindo experiência. Nesse mundo o indivíduo já não pode ser passivo. Ele constrói, ele edifica, ele se torna mais ativo. Só que nesse universo que é mais monumental, não tem como a gente ser analfabeto digital. Letramento digital, cadê o Estado pra ajudar? Letramento digital é coisa séria, vamos lá. Aí, aí. Quem mais o Mac, Luhan, não se esqueça, por favor. A mensagem é um meio que diz muito sim, senhor. A internet é um meio que é muito transformado. Não tem como mais fugir, essa aldeia é global. O problema é quem é analfabeto digital. Letramento nessa área é urgente, o tempo manda. O Estado é o agente pra atender essa demanda. Letramento digital, cadê o Estado pra ajudar? Aí, aí. Letramento digital é coisa séria, vamos lá. Aí, aí. Letramento digital, cadê o Estado pra ajudar? Letramento digital é coisa séria, vamos lá.